Olá, e mais uma vez, Com a Palavra, o seu programa aqui de entrevistas políticas, o programa mais dedicado a esse cunho político, traz mais uma vez discussões aí muito pertinentes e um entrevistado com quem se tem muito a conversar, que com certeza vai render uma boa entrevista pelo tanto de informações, né, uma boa discussão. Nós estamos nos referindo ao médico e secretário do Gabinete Civil do Estado de Alagoas, a quem temos o prazer de receber como entrevistado dessa semana, secretário Dr. Fábio Farias. Secretário, bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. O prazer é meu estar com vocês aqui, do portal Acta, e é com muita satisfação e muita honra que venho conversar aqui com o amigo. Obrigado. E um adendo, viu? A gente solicitou ao secretário, estamos aqui respeitando as medidas de distanciamento e tudo, mas o secretário fez questão, é por isso que a gente, até em respeito a isso também, fez questão de continuar com máscara, por uma questão de, como ele mesmo falou, de dar o exemplo, enquanto uma autoridade do Estado aqui, uma das maiores autoridades do Estado, para dar o exemplo. Por isso que ele fez questão, vai fazer questão, e a gente respeita isso também. A gente faz esse adendo aos webnautas, em relação também aos outros entrevistados que vieram aqui ao Com a Palavra, a gente respeita. Obrigado aí por esse aspecto. Eu que agradeço, Felipe. Eu acho que o uso da máscara é fundamental, e como do distanciamento, como nós estamos aqui, que isso é uma questão de sobrevivência e são protocolos sanitários que nós temos que cumprir. Bom, vamos à entrevista, né? Secretário, esta semana foi anunciado aí a prorrogação, do distanciamento, do isolamento social. Ninguém aguenta mais continuar fechado, secretário. O governo não está se excedendo nesse rigor, não? Não, Felipe, de forma alguma. Nós estamos aí há um ano nessa luta, né? É uma luta brutal contra o vírus, contra o coronavírus. E estamos aí enfrentando ela com muita garra, com muita preocupação. E é necessário essas medidas, né? Nós não, lógico que nenhum governante fica feliz em decretar distanciamento social, restrição de horário, tudo isso, mas era necessário porque a pandemia ela fez uma evolução agora no início aí de fevereiro, e essa evolução assim nos preocupa bastante, né? Nós tivemos um pico em maio e junho de 2020 e iniciamos agora uma evolução de contágios, de leitos de UTI ocupados, de leitos clínicos ocupados. Então essas medidas são necessárias, não são medidas que agradam a todos, obviamente, mas são necessárias para que a doença não avance. O que o senhor diria, enquanto representante do governo, um dos representantes, como a gente falou, secretário de Estado do Gabinete Civil, para empresários de bares e restaurantes que fizeram uma manifestação pública alegando que são penalizados aí por ser a única que continua totalmente fechado, músicos, os segmentos mais afetados? O que o senhor diria para esses segmentos? Eu diria que realmente temos que ter um pouco mais de paciência, né? Nós estamos atentos a, assim, qualquer sinalização de possibilidade de abertura, de flexibilização. Lógico que toda essa observação ela é baseada em dados científicos, ela é baseada em ciência, né? Nós estamos acompanhando a ciência. Então, qualquer dado científico em relação a que haja possibilidade de uma flexibilização, nós estaremos atentos. Mas o que eu digo agora é que temos que ter mais paciência. É uma questão que nós não queríamos estar passando, né? Mas estamos passando por uma grande crise sanitária e essa pandemia é uma pandemia seríssima. Já morreram vários brasileiros, né? Não é fácil, vários alagoanos, e infelizmente nós temos que ter essas restrições. Como eu disse anteriormente, nenhum governante gosta de tomar medidas nesse sentido, mas o governante às vezes tem que ter coragem, Felipe, isso é importante ser dito, tanto o governante como a equipe,
de se apresentar e tomar medidas que sejam necessárias para que se mantenham vidas aqui em Alagoas. Por assim dizer, dar a cara à tapa com medidas desgastantes. Exatamente, que são medidas necessárias, que requer muita responsabilidade de quem está tomando e muito estudo, né? Isso é uma equipe do governo que acompanha toda essa crise, né? O Gabinete Civil faz parte, a saúde, desenvolvimento econômico, fazenda, planejamento. Nós recentemente apresentamos um pacote de ajuda econômica para esses segmentos que estão com dificuldades, né, que sofreram restrição de funcionamento. E essa ajuda econômica, baseada em um decreto que o governador apresentou, um deles foi projeto de lei, que é a questão do IPVA, mas enfim, é uma ajuda que não é suficiente, mas é muito importante para que os empresários tenham algum fôlego, alguma possibilidade de respirar. O senhor, como a gente falou, o senhor é médico, né? Em algumas das vezes, na penúltima vez, por exemplo, do decreto em que se pronunciou, em que se manifestou, frisou essa condição, né, que o senhor disse aqui antes da entrevista, muito o orgulho, além de integrante do governo, é médico também, médico da linha de frente, e está aqui dando também esse exemplo de resistiu a tirar a máscara. A gente viu muitas violações, né? Porém, muita gente coloca o seguinte: na época da eleição, os próprios governantes estimularam com carreatas e tudo mais. Dá para definir a quem coube maior responsabilidade por essa situação que a gente está vivendo agora, nessa segunda onda? A população com as violações, com as festas clandestinas, concentração, não usar máscara, ou as autoridades que relaxaram? Não, veja bem, é difícil, Felipe, você responsabilizar qualquer tipo de cidadão ou de segmento, né, pela evolução da pandemia. É uma coisa complicada de você fazer e analisar, né? Seria de muita responsabilidade alguém citar algum tipo de segmento que tenha sido responsável pela evolução da doença. Simplista, né? Foi esse e acabou. Não dá. Isso é um contexto, né, geral. Eu acho que você falou bem, é uma situação difícil. Um ano já de isolamento, né? As pessoas querem... Por exemplo, tem praticamente um ano que eu não vejo a minha mãe, né? A situação é difícil, saudade, né? Você liga, mas faz chamada de vídeo, mas isso não é a mesma coisa, mas é um sacrifício que nós temos que fazer, né? Não é fácil. E o próprio distanciamento das famílias, né? Você às vezes quer reunir a família, por exemplo, agora na Páscoa, né? As pessoas querem se reunir, mas fica difícil. Isso é muito sofrido, mas a doença impôs isso, né? E a propósito disso, uma pergunta que está aqui no roteiro: o que o senhor sente como integrante do governo, de um governo que está tomando essas medidas, como o senhor falou, a despeito de serem medidas desgastantes, medidas antipáticas mesmo, e como médico, quando o senhor vê uma situação, como foi inclusive mostrado aqui nos telejornais do Acta, de violações, festas aí reunindo mais de 300 pessoas, que já dá uma festa boa? O que o senhor sente pessoalmente nessas duas condições, como médico e como integrante de um governo, ao ver essas violações? Dá raiva, dá rancor? Não, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Não, esse sentimento de raiva e de rancor eu não tenho, graças a Deus, mas o que é que acontece? Eu, como médico, Felipe, e eu, graças a Deus, estou nesse local, eu sou, antes de tudo, médico, né? Eu estou como secretário do Gabinete Civil. Mas foi muito importante a minha experiência de médico para ajudar nesse processo todo, a toda a equipe do governo, a tomar essas decisões. E eu digo a você, sinceramente falando, eu não consigo enxergar como nós enfrentaríamos essa doença se não fossem os investimentos que esse governo fez em saúde. Eu, como médico, estou falando como médico, aí você vê Hospital Metropolitano, 65 leitos de UTI adulto, Hospital da Mulher,
quase 84 leitos de UTI entre adultos e pediátricas, né? Aí vem o Hospital da Região Norte, o Hospital da região de União dos Palmares, da Mata, Hospital Regional da Mata, as UPAs, né? Aqui entregues, porque as UPAs elas têm também leitos com respirador, né? Então eu não consigo enxergar como é que nós enfrentaríamos essa doença sem essa estrutura. Eu confesso a você, Sociedade Alagoana, vocês podem ficar certo disso, a Alagoas já teria colapsado. Eu digo isso não só como secretário do Gabinete Civil, mas como médico. A Alagoas não colapsou ainda porque hoje nós temos uma estrutura fixa, por exemplo. Você não vê problema, graças a Deus, de oxigênio. Uhum. Por quê? Porque os hospitais, esses que eu estou citando a você, ele tem toda uma estrutura de oxigênio, né? Encanada, né? Então é diferente daquele cilindro. Então tudo isso a gente tem que levar em conta, né? Nós temos hoje aí, desculpa estar me prolongando, Felipe. Por favor. Nós temos hoje nós temos 360 leitos de UTI, temos 430 leitos com respiradores. É uma situação inédita no estado de Alagoas. De qualquer forma, ainda volto desculpe também. Não, pode fica à vontade. A insistência. E qual é o sentimento diante de quando o senhor vê uma festa clandestina, por exemplo, como aquelas que aconteceram na Barra no fim de ano? Acho que o pessoal está se valendo de saber que tem essa estrutura e fica mais tranquilo. O que o senhor sente quando vê uma... Eu fico muito preocupado. Não só eu, mas toda a equipe fica muito preocupada. Por quê? Porque isso significa, se você tem uma festa, você tem aglomeração, se você tem falta de cuidado com o próximo, né? Você não usa máscara, você não tem o distanciamento adequado, né? Você não faz a higienização com álcool, lavando as mãos, você está seriamente, a doença ela não dá moleza, né? Você está ali arriscando a se contaminar e a contaminar a sua família, o seu próximo, enfim, as pessoas ao seu entorno. Então, o meu sentimento é de preocupação, porque veja bem, Felipe, não adianta o Estado ter tudo isso, né, como nós estamos tendo, e a doença evoluir, porque a evolução da doença ela é proporcionalmente muito mais rápida do que a resposta que nós temos que dar de estrutura hospitalar, né? Assim, nós somos o único estado do Brasil que não colapsou. Né? Por quê? Porque nós temos uma estrutura grande, uma estrutura robusta. E quando eu falo estrutura, não é só material, não é só equipamento. Nós temos que ter pessoal, que é uma coisa também difícil. Você imagina o seguinte, antes nós tínhamos, estou dando um exemplo, nós tínhamos aí 60 equipes de UTI, que é o médico, é o enfermeiro, o fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem. Não é um leito, uma cama só, né? Não é uma cama e um respirador, é uma equipe por trás. Então nós nos preparamos, nós temos pessoas que estão orientando, que estão capacitando essas equipes. Não é fácil. O trabalho aqui, eu aproveito até a oportunidade para agradecer e fazer uma questão de justiça, parabenizar e agradecer a equipe da saúde do Estado de Alagoas, né? Todos os profissionais de saúde, todos, do Estado todo, não é só da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipais, do Estado como um todo. Eles estão sendo uns gigantes nesse processo do enfrentamento dessa pandemia. Cansados, mas uns gigantes. Não é fácil enfrentar o que eles estão enfrentando. E a propósito dessa questão que o senhor mencionou, da estrutura que está provida pelo Estado, aí eu relembro, numa das entrevistas, o secretário Alexandre Aires citou que antes, né, dessa estruturação que foi promovida, aí havia apenas 20 leitos públicos de UTI no HGE, e agora, só dedicados, na última coletiva, por exemplo, só dedicados à Covid em todo o Estado, são 1.336 leitos, aí no caso, não só de UTI, 1.336, um número bem significativo. A propósito dessa questão, dessa estruturação que o senhor falou do governo, o que o senhor falaria da mesma forma? Enquanto médico, enquanto representante do governo, enquanto integrante do governo, a respeito dos apoiadores, por exemplo, do governo federal,
que colocam essa questão. Está fazendo essa política, está fazendo essa divulgação com a ajuda que veio do governo federal. Olha, Felipe, eu acho que primeiro a gente não pode politizar uma situação tão séria como essa situação do coronavírus, dessa pandemia. Isso é uma situação que nós temos que enfrentar, a sociedade como um todo, junto com os governantes, independente de cor partidária ou de ideologia, acima de tudo, né? Nós temos que enfrentar isso como cidadãos. Então eu acho o primeiro ponto esse, né? O segundo ponto é que o governo federal mandou para Alagoas 150 milhões de reais durante esse período da pandemia. De março para cá. Mais ou menos isso. É um número redondo que eu estou te colocando aí. Lógico que a ajuda do governo federal é substancial, é muito importante, né? No início do ano agora nós tivemos alguma dificuldade porque o governo federal não tinha aprovado ainda o orçamento e aí os estados tiveram que bancar os leitos de UTI, né? E alguns hospitais, inclusive, chegaram a suspender o atendimento porque não tinham sido remunerados. Isso, mas aí o Estado foi e cumpriu a sua parte, né? O governo federal ficou de ressarcir, mas veja bem, isso a gente não pode politizar, isso é uma questão geral, é uma questão... Sabe dizer se já foi ressarcido? Eu não sei te falar ainda, esse número eu não tenho, essa informação eu não tenho. Porque são várias pastas, a gente entende. Essa informação seria mais do secretário de saúde, eu não posso te informar. Sim, mas o que eu sei é que no início do ano houve essa dificuldade por questões orçamentárias. Mas até o ministro anterior da saúde já tinha prometido de que seria feito o ressarcimento. Então o governo federal ele tem que centralizar, na minha opinião, o combate à pandemia. Isso é o mais importante. Por quê? Porque o Brasil é um país gigante, né? É um país federativo. E aí tem que haver toda guerra tem que ter um comandante, Felipe. Aqui em Alagoas, nosso comandante é o governador, né? Mas seria importante que houvesse um comandante geral desse processo. E a propósito disso, a gente noticiou isso aqui, o governador Renan Filho, depois daquela reunião com o presidente Jair Bolsonaro, ele colocou numa das redes sociais que era mais um motivo um exemplo aí de negacionismo, o decreto do governo criando o comitê excluindo estados e municípios. Isso foi uma manifestação, uma crítica feita pelo próprio governador Renan Filho, né? O senhor acha que o governo federal não tem... qual é a posição que o senhor acha que o governo federal, uma avaliação que o senhor faria de como o governo federal tem gerido isso daí? Não, eu acho que o governo federal ele deveria ter tido uma centralização maior do processo. Puxar o problema para si, né? Isso é que eu acho. E num grande entendimento nacional. Não pode isolar estados, isolar municípios por questões políticas, nem partidárias. Isso é um problema nacional, é um problema do Brasil como um todo. Você não pode tirar São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, isso não existe, porque são todos brasileiros, né? É uma situação séria, né? E a gente não pode desprezar a pandemia, né? Passar o problema para o outro sem assumir as suas responsabilidades, é isso que eu acho. A perspectiva de alguma flexibilização por esses próximos dias, ou o que o senhor poderia adiantar, se é que pode, ou chegaria-se realmente aos 14 dias só? O que eu posso te dizer? Eu posso te dizer que isso tudo que nós estamos discutindo aqui, todas as medidas que nós tomamos, ela é baseada em estudos, em gráficos, na evolução da doença, todos aqueles parâmetros que nós apresentamos todas as vezes que nós fazemos aquelas coletivas em que anunciamos algum decreto. Então, tudo vai depender dessa evolução. Eu não posso te afirmar aqui que nossa intenção é o seguinte, aquilo que eu disse anteriormente, na primeira pergunta que você me fez. Qualquer sinalização, nós estamos atentos a qualquer sinalização de possibilidade de flexibilização. Está mais na mão da população do que no governo? Está mais na mão da sociedade como um todo, como do governo também. Nós temos que fazer um esforço, não é fácil, como você falou, 1 ano já, né? Ninguém aguenta mais, como você disse, mas nós temos que fazer esse esforço.
Isso é como numa guerra, né? Você vai ali, você só ganha a guerra quando você realmente sai vitorioso do processo. Aí você vai, a gente achou que estava controlado, aí começou a evoluir, aí nós temos que ir para a frente de batalha de novo. Reabrimos o hospital de campanha ontem, com 140, quase 150 leitos, inclusive já tem 20 pacientes lá no hospital de campanha. E aí, por que nós encerramos o hospital de campanha, fechamos o hospital de campanha em setembro? Porque naquela ocasião a onda estava decrescente, a gente achou que estava sob controle, mas imediatamente, com a primeira sinalização da evolução da doença, já cuidamos de contratar um novo hospital de campanha. E a propósito, para encerrarmos essa fase, essa questão, essa temática, essa pauta pandemia, na última coletiva, para anunciar essa renovação do decreto, o colega Carlos Roberts fez a pergunta acerca de qual era o sentimento do governador ao assinar esses decretos. E aí eu colocaria, estenderia, desdobraria, faria uma derivação dessa pergunta do colega Carlos Roberts. Como é o sentimento, como é a situação, as tratativas, como são as reuniões, o que o senhor pode falar delas, claro, antes desses decretos? O governador ouve, todos os secretários falam, há alguém que fala mais, a última palavra é de algum secretário, ou o governador centraliza mais? Como é que é o clima? O que o senhor pode dizer de bastidor para a gente dessas reuniões que antecedem os decretos? Olha, essas reuniões, né, são várias reuniões, isso acontece durante vários dias, né, e culmina no último dia do término do decreto anterior. Ela é comandada pelo governador do estado, diversos secretários participam, todos emitem a sua opinião, é muito avaliada a questão técnica, a questão da ciência e a questão estatística, né? Nós temos aí um controle absoluto da evolução da doença, enfim, da taxa de letalidade, ocupação de leitos de UTI, nós acompanhamos tudo isso. Então, tudo é discutido, as questões econômicas também são levadas em conta, mas o primordial é manutenção da vida, né, manutenção da saúde e a atenção e o respeito à ciência. Isso é o fundamental nessas reuniões. E o sentimento, Felipe, do decreto é um sentimento de muita responsabilidade. Nós estamos vivendo um momento histórico no mundo, né, e no Brasil e em Alagoas, e é um momento que cabe aos governantes, aos auxiliares, terem muita responsabilidade. Então, o sentimento que cada um vai para uma reunião dessa é de muita responsabilidade, não é fácil, e de ter a consciência de que nós estamos vivendo um momento difícil e um momento assim que temos que tomar atitudes importantes que vai refletir em todo um contexto da sociedade. E um dos temas que você que acompanha Com a Palavra aqui do Factual já se acostumou, já tornou-se até obrigatório, já não peço mais nem desculpa por ser repetitivo, porque é obrigatório, sim, 2022. Agora você pode perguntar, por que está falando isso com o secretário de Gabinete Civil? Ele também integra o segmento político, é filiado ao partido, tem uma carreira política mais discreta, mas tem também. E, em especial, pelo fato de que, em 2022, eu, pessoalmente, dão como certa ainda, possivelmente, a saída do governador Renan Filho para concorrer ao Senado, ele que já está concluindo o segundo mandato. E aí, como não tem mais vice-governador, o ex-vice-governador Luciano Barbosa saiu para concorrer à prefeitura de Arapiraca, aí teria que haver uma eleição indireta na Assembleia Legislativa para a escolha desse governador. De início, um dos nomes colocados para concorrer era o do secretário Fábio Farias. Continua assim? Felipe, deixa eu te falar, 2022 está longe ainda, né, para nós discutirmos. A propósito disso, desculpe contestá-lo, mas politicamente, na última entrevista aqui com o deputado federal Marcos Beltrão, eu coloquei
que no calendário civil tá, mas politicamente está logo ali. O governo do Estado, que eu tive a honra de participar do primeiro e do segundo mandato do governador Renan Filho, é um governo assim de grandes resultados, né? Grandes resultados. É um governo que nos orgulha. Eu lembro bem, quando nós assumimos em janeiro de 2015, nós tínhamos duas dificuldades e assim dois vetores opostos. Um era a necessidade de um ajuste fiscal e o outro a necessidade de investimentos na área de saúde, na área de educação, de segurança pública, infraestrutura, mobilidade urbana. Nós conseguimos, com muita sabedoria, muito trabalho, né, de toda a equipe, realizarmos os dois. Nós fizemos o ajuste fiscal. Hoje a situação do Estado de Alagoas financeira é outra, a situação fiscal é outra, inclusive outros governantes mandam as equipes aqui no Estado verificar o que foi feito, é um fato assim, muito importante, com a ajuda também da bancada federal, do senador Renan Calheiros, em relação à dívida do Estado, que foi muito importante a redução da dívida. Tudo isso é um contexto que eu estou te colocando aqui, porque nós conseguimos fazer o ajuste fiscal com um governo atuante, com todos os segmentos, planejamento, fazenda, né, atuando com muita competência, né, a nossa Secretaria da Fazenda e todo o governo como um todo, e conseguimos fazer os investimentos. Hoje nós temos os maiores investimentos em saúde dos últimos anos, né? Nós temos investimentos na educação, com escola de tempo integral, melhoramos o IDEB. A saúde, eu já falei aqui dos hospitais, né, que foram abertos, e funcionando, né? Abertos e funcionando adequadamente, né? Tanto é que o nosso resultado do combate à pandemia é por conta disso. Investimento em estradas, nós temos as melhores estradas do Brasil. Segurança pública, às vezes a gente esquece como era em 2014, né? A Maceió era uma das capitais mais violentas do mundo, Alagoas era um dos estados mais violentos do Brasil, e nós conseguimos, com investimento, superar tudo isso, né? Então eu te falei aí 3 exemplos, segurança, 4 exemplos, né? Educação, saúde, e mobilidade urbana e infraestrutura, né? Tudo isso faz parte de um grande governo. Então, lógico que o grupo, ele tem, obviamente, é um grupo político que tem interesse na sucessão de 2022, óbvio. Mas assim, eu lhe afirmo que está cedo, não se iniciou ainda as discussões sobre isso, e também não se iniciou nem a possibilidade do governador ser candidato. Aliás, sobre isso eu até acrescentaria, né? Eu, pessoalmente, tinha como favas contadas, porque é tendência natural de quando um governante cumpre esse período, os 2 mandatos, segue para, e no caso do governador de Estado, a etapa seguinte é Senado, o espaço, o momento mais adequado é o Senado. E, sobretudo, como o secretário falou, a gente tem que ser justo também, depois de um governo que o habilita a isso, por tudo. Porém, né, já se coloca, eu já apurei também, de que poderia não ser assim, o governador não estaria tão seguro, não seria tão 100% assim, tudo dependeria de como ficaria ele só sairia se garantisse alguém que desse continuidade a tudo isso. O que o senhor pode dizer sobre esse momento? O governador já chegou, isso é discutido nesse momento, essas alinhavadas, né, essas costuras políticas perpassam também, obviamente devem perpassar por esse momento, porque, volto a dizer, politicamente está logo ali, né? Essa decisão, por exemplo, já tem uma data, o governador já estabeleceu uma data, já decidiu sobre isso, se sai ou não. Uma data, obviamente, pelo calendário seria abril. Não, Felipe, não decidiu aquilo que eu te falei. A nossa preocupação hoje, eu te digo honestamente, é trabalhar, porque se não tivermos um governo, nós temos que dar continuidade a esse trabalho, né? Nós temos muita coisa a fazer ainda, temos grandes projetos que foram iniciados agora, como o projeto Minha Cidade Linda, que você deve conhecer, que é o calçamento
gigantesco de vários quilômetros quadrados em todas as cidades do estado de Alagoas. E até o acesso a povoados também. Isso, cidades inteiras, né, e com praças, melhorando a mobilidade urbana. Esse projeto ele atende à mobilidade, atende à recreação, né, porque nós vamos ter a melhoria das praças, cidadania, nós vamos ter brinquedos. Enfim, é um projeto lindo. É a Minha Cidade Linda, o projeto é um projeto gigante. Que, para você ter ideia, o calçamento é mais do que Maceió e Recife, quantidade de calçamentos do projeto como um todo. A distância daqui para lá. Mais do que Maceió e Recife. 400 quilômetros, se eu não me engano, uma coisa dessa, uma coisa assim gigantesca. E assim, um projeto lindo, um projeto que vai trazer cidadania para as cidades, né? Nós temos ainda a continuidade de vários outros projetos, de várias duplicações que estão sendo colocadas aí. Nós temos a continuidade do trabalho na educação, vamos melhorar o sistema prisional. Enfim, nós temos tudo isso para ser feito. Então, nós estamos debruçados nesse trabalho. Honestamente falando, o governador ainda não iniciou as discussões no cunho político. Acerca de algo que já passou, se o senhor puder colocar isso, tanto quanto integrante, quanto pessoalmente, como alguém que faz política ou como representante de governo, a escolha é sua. A posição de Luciano Barbosa comprometeu muito ou até destruiu o projeto político do PMDB para a continuidade pós-Renan Filho? Não, destruiu não, de forma alguma. O Luciano, ele tinha o direito ele era vice-governador do estado, né? Era muita honra para nós que ele continuasse como vice-governador. É um cargo importantíssimo na estrutura governamental, né? Na estrutura de governo. E ele continua colaborando conosco. Nós estamos aí tentando ajudar Arapiraca da melhor forma, né? De uma forma republicana, de uma forma cidadã. Então, isso continua da mesma forma. Lógico que nós teríamos muita honra que ele também continuasse sendo vice-governador de Alagoas. Uma última palavra agora, enquanto mais médico mesmo, que o senhor daria, voltando agora, recomendação acerca da pandemia para os alagoanos, para quem tem que tomar ônibus, para quem ainda não acredita muito, para negacionista mesmo, o que o senhor diria? Olha, Felipe, eu quero agradecer a você e ao portal Acta, né, pela oportunidade. Eu acho que é muito importante essa comunicação com a sociedade e com vocês. Dizer que foi uma honra para mim ser entrevistado por você, um jornalista eu agradeço. Obrigado. De renome, né? E que eu admiro bastante. Né? E quero dizer também que o negacionismo, ele morre, né? Porque a situação é tão grave, né? Nós temos aí vários estados colapsados, né? Então, não precisa nem assim fazer alguma coisa didática em relação à situação séria que nós estamos vivendo. Eu acho que todos já observam isso, né? O que eu recomendo é que nós tenhamos mais paciência, que façamos o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Distanciamento, uso de máscara, uso de álcool, lavar as mãos, higiene, não aglomerar. Por favor, não façam aglomeração. Isso está comprovado que é o pior que pode acontecer na evolução da doença e no contágio. A doença é séria, muito séria. A gente acompanha os hospitais aí, nós hoje estamos vendo, inclusive, jovens em UTI, sabe, Felipe? A gente passa no Hospital da Mulher agora, eu como médico faço algumas visitas, e é uma coisa assim que impressiona, você está entendendo? É uma coisa assim que nos deixa muito preocupados com a evolução da doença. Eu tenho vários amigos que infelizmente se foram, né? A doença levou, e a gente não pode se acostumar, né, com a perda desses entes queridos. Isso que é uma outra coisa que acontece na guerra às vezes. Começa a acontecer tragédias que a pessoa começa a se acostumar. Isso não pode acontecer. Se a sociedade se acostumar com a tragédia, isso é o pior que pode acontecer, né?
Enfim, era isso que eu deixo como recado, que tenham cuidado, que o governo está fazendo a sua parte, nós estamos assim num esforço gigante, né? Eu quero aqui também agradecer, já agradeci, mas quero agradecer novamente aos trabalhadores de saúde, né? Toda a equipe do Estado como um todo, municipal, estadual, a todos os entes da segurança pública, que estão sendo também gigantes nessa batalha, Polícia Militar, guardas municipais, vigilância sanitária, enfim, todos que estão participando diretamente desse combate à pandemia. Eu queria, assim, agradecer como um alagoano, porque quem vive lá no dia a dia, como nós estamos vivendo, sabe que esse enfrentamento não é fácil, é um enfrentamento difícil, é uma coisa que, assim, que emociona a gente. Secretário, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Felipe. E vontade. Um abraço ao portal Acta. Muito grato. E a gente vai ficando por aqui. Para pensar, como sempre, né? Se você não sofrer o esforço de escalar a montanha, não poderá também ter o benefício de apreciar a vista. Anônimo. Até.